Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar hoje a primeira semana do PET 3. Eu não sei se vocês já viram o material, mas eu vou contar para vocês. Esse material está recuando um pouquinho do conteúdo que a gente já tinha visto. A gente já tinha falado sobre formação dos Estados Nacionais, falamos sobre monarquias centralizadas, falamos sobre poder absoluto nas mãos do rei. No entanto, eu até tinha estranhado, confesso. Tinha faltado um conteúdo que é a Guerra dos 100 Anos. E o Estado, que é quem faz essas apostilas, viu que era importante falar sobre esse conteúdo e trouxe então no PET 3 essa oportunidade para a gente falar sobre esse assunto. Pois muito bem, o assunto é Guerra dos 100 Anos. Você deve estar olhando aí e falando assim, mas 1337 a 1453? Ou essa professora faltou da escola, ou sei lá o que aconteceu, mas ela não está sabendo contar, não. Essa guerra está durando 116 anos. Mas é isso mesmo, gente. A Guerra dos 100 Anos, ela durou, na realidade, 116 anos. É que nós arredondamos, né? A gente gosta de nomes fáceis, títulos fáceis. Pois muito bem, essa Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, foi uma guerra muito duradoura, obviamente, né? Mas não significa que teve guerra todos os dias, conflito todos os dias. Não, teve momentos de paz, momentos de trégua, momentos de guerra, enfim. Por mais que ela tenha durado todo esse período, não necessariamente teve batalhas todos os dias, ok? Então, muito bem. Quais foram os países envolvidos nessa guerra? Foram França e Inglaterra, tá? E por que esses países se meteram nessa guerra? Gente, eu já tinha comentado com vocês quando a gente falou sobre as feiras, quando a gente falou sobre a retomada do comércio, quando a gente falou sobre a crise do feudalismo. Tudo isso, quando a gente comentou sobre isso, eu falei para vocês da Feira de Flandres. Na verdade, essa Feira de Flandres acontecia principalmente na cidade de Bruges, que fica nesse território aí de Flandres. Flandres hoje pertence, né, a região fica na Bélgica. No entanto, nesse período aí, ela era vinculada à França. Bom, gente, eu mostrei aí no mapa. Vamos entender esse mapinha aí. Estão vendo em rosinha, meio nude, para quem meninas que conhecem as cores, tudo? Pois muito bem. Esse reino da França está em rosinha. E vejam em roxo que está o reino da Inglaterra. Flandres fica nessa região aí listrada. Gente, essa região, ela é muito estratégica. Ela tá ali, ó, na boca, próxima ao mar, facinho de ter relações comerciais, né? Fácil de chegar em embarcações, coisas do tipo. Então, é uma região super estratégica. Gente, era uma região rica, era uma região que o comércio estava bombando. Então, tinha o Reino da França super querendo esse território, manter esse território, e tinha o Reino da Inglaterra de olho nesse território. E o Reino da Inglaterra, por ter muitas relações comerciais com os nobres dessa região, com os burgueses dessa região, eles acabavam fazendo algumas relações ali que vão propiciar que essa galera, esses burgueses, principalmente esses nobres que estavam na região de Flandres, apoiassem uma possível intervenção da Inglaterra para dominar esse território. Bom, a situação estava ali, só faltava uma boa oportunidade. O que aconteceu quando o rei da França morreu? Eu acho que eu já comentei com vocês sobre isso nas aulas presenciais. Ai, que saudade. Bom, gente, uma coisa que acontecia muito antigamente era casamento ser utilizado como uma estratégia, uma forma de união entre famílias e estabelecer laços entre essas famílias, uma união, uma aliança, tá bom? Muito mais uma aliança política do que relacionamento, amor, etc, tá? Eles estavam interessados em alianças políticas. Pois muito bem. Acontece que o rei da França morreu. E não tinha, os filhos não tinham, já tinham morrido, enfim, não tinham herdeiros diretos para assumir o trono. Quem que era o herdeiro mais próximo para assumir o trono? Nada mais, nada menos que o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra era neto do rei da França que tinha morrido. Então, ele vai reivindicar o trono. Só que os franceses falam assim: o quê? Nós vamos virar um anexo da Inglaterra? Ou pior, nós vamos virar parte da Inglaterra?
Nós vamos deixar de ser França e vamos nos tornar parte da Inglaterra? É claro que havia nobres que apoiavam a Inglaterra. No entanto, a maioria dos franceses, eles se posicionam contrários a isso. Eles não querem. E aí eles arrumam uma lei lá do início da Idade Média que dizia o seguinte: o herdeiro para assumir o trono só pode ter vínculo com o pai, não pode ser da sucessão da mãe. E na verdade, viram então que o rei da Inglaterra tinha laços com o rei da França que tinha morrido, mas por parte de mãe e não por parte de pai. Então eles deram um jeito e falaram assim: não, você não vai assumir, não. Aí o rei da Inglaterra fala assim: o quê? Eu quero assumir sim. E começa então essa guerra. Vocês veem então que é uma guerra muito mais interessada em território, interessada em comércio, interessada em lucros, do que propriamente eu sou o herdeiro, né? Não é bem isso. Então, a gente já vê por aí. Bom, então a França não vai aceitar isso e a Inglaterra vai reivindicar, e aí começa a guerra. Bom, a Inglaterra vai, nossa, ganhar de goleada no início, tá? Ela vai ganhar muitos territórios, dominar muitos territórios, e a França só perdendo, perdendo, perdendo esses territórios. Eis que surge, tarará, Joana d'Arc. Joana d'Arc, acredito que vocês já tenham ouvido o nome, falar pelo menos dela, o nome dela, coisa do tipo, né? Bom, Joana d'Arc era uma camponesa de 16 anos. Vejam só, mulher, 16 anos, camponesa. Então, veja aí. Ela dizia que ela tinha recebido uma mensagem de Deus, de anjos, de que ela deveria lutar contra as tropas inglesas, que ela era francesa, tá? Então ela deveria participar do exército francês e organizar para lutar contra a Inglaterra e expulsar os ingleses da França. Bom, gente, quando ela chega com esse discurso, os franceses falam assim: nossa, nós somos prometidos por Deus, Deus está do nosso lado, nós temos que lutar. Enfim, a personagem, né, a figura dela, motivou os franceses a guerrearem mais fortes. Enfim, só sei que ela conseguiu fazer com que a França ganhasse, tá? Essa imagem, essa sensação aí. Só sei que deu uma reviravolta. A França começou a vencer o conflito. Então, se a Inglaterra estava ganhando lá super a guerra, a França deu a reviravolta. A gente, inclusive, diz que quem venceu a guerra foi a França, mas por muitos e muitos anos tinha sido a Inglaterra a vencer, tá? Bom, então a Joana d'Arc conseguiu isso. No entanto, como eu falei, ela era uma camponesa, mulher, e que os franceses, os nobres franceses, perceberam que ela era um risco. Era uma líder camponesa. E isso apresentava um risco para a nobreza. Onde já se viu uma camponesa ter tanto prestígio, ter tanto poder perante a sociedade? E aí, os nobres franceses pegaram a Joana d'Arc e entregaram a Joana d'Arc para os ingleses. Joana d'Arc foi queimada na fogueira acusada de bruxaria. Uma mulher que recebeu mensagem que se dizia, né? Receber mensagem de anjos, de Deus, enfim. Assassinaram Joana d'Arc na fogueira. Hoje em dia, a Joana d'Arc foi considerada, né, foi na verdade no início do século XX, a Joana d'Arc foi considerada uma santa pela Igreja Católica. Joana d'Arc é também uma das grandes figuras heróicas da França. E, enfim, a França até hoje tem esse sentimento de gratidão, de heroísmo em relação a Joana d'Arc. Bom, consequências desse grande conflito aí de 116 anos. Aí a gente tem uma super importante que é a consequência de fortalecimento das monarquias. A gente viu que outras razões fizeram com que diminuísse o poder do feudalismo e aumentasse o poder das monarquias, mas uma dessas razões é essa, tá? A Guerra dos 100 Anos vai fazer com que o poder fique mais na mão do rei da França. Isso na França, tá? Vai fazer com que fique mais centralizado, mais forte o poder nas mãos do rei da França. Uma outra coisa é que as pessoas que viviam na França, eles passam a se sentir pertencentes a uma nação, porque até então era tudo muito dividido, lembra dos feudos, né? Tava ainda aquela transformação de feudo para cidades, não havia um grande sentimento de pertencer a um país.
Então isso vai mudar com a Guerra dos 100 Anos. Os franceses se sentem pertencentes àquela nação. E uma outra consequência é que o ano que encerra a Guerra dos 100 Anos, 1453, encerra também a Idade Média, tá bem? 1453, o ano que acaba a guerra, acaba também a Idade Média. Bom, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês me procurem. Beijos, até a próxima!